Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e com Bela Lessa. Pois é, Renatinha, e hoje vamos tratar de direito penal tributário. E vamos trazer os sócios fundadores da Porto 8, Wilgberto Reis e Luísa Sampaio. Aliás, o Wilgberto foi meu aluno de graduação, viu? Ih, Bela, não quero nem dizer o que é que significa, né? E eu não ia deixar passar, porque me traz muita felicidade vir hoje aqui na ESA, participar desse projeto lindo e maravilhoso que eu venho acompanhando com minha professora, que é referência, foi mentora, mestre, me acompanhou ali até em época de monografia, tudo isso. E hoje, inclusive, a gente estava até citando, professora, seu nome e lhe elogiando. Espero que bem. E foi com a professora Deise, que é a única mulher que está no tribunal, desembargadora lá, e falávamos muito bem de quanto a senhora foi importante. Obrigada. E estar aqui com a senhora, que é referência nossa, com o Renato também, que é nossa amiga, e com minha sócia e noiva, a Luísa, é motivo de felicidade, inclusive para compartilhar um pouco sobre o penal tributário, que a gente gosta muito. Olha aí, um programa 100% afetivo. Maravilhoso, né? Mas é sempre aqui sempre tem muito amor, aqui sempre tem muito afeto. Verdade. E elogiar a Isabela eu já vou, não tem nem pra quê, né? Porque já vai ficar feio. Mas é muito importante mesmo a gente ter boas referências, né? E não só de profissionais, mas com pessoas também. E uma boa pessoa unindo com um bom profissional do que a gente precisa para transformar aí essa sociedade em um lugar melhor. Mas o que é direito penal tributário? Não tem essa cadeira na graduação, não? Tem não, pelo menos esse vídeo, eu não tô sabendo não. É coisa nova, viu? Faz tempo que eu me formei. E foi boa essa pergunta, até dessa forma, porque eu também percebi isso quando da faculdade ainda. Lá com Tereza Tarragô, que era procuradora do Estado, e professora da Federal também, professora da nossa faculdade, e ela já falava da carência, porque eu sempre falava, professora, eu gosto muito do penal, e fico vendo esse negócio de mensalão aí, né? Eu acho que o direito vai mudar um pouco, e vou direcionar um pouquinho minha carreira, que eu gostava e gosto ainda. E ela dizia, Wilgberto, não tem foco nisso aqui, vai em frente. Também professora Alessandra Bahia, que falava muito também, Ótimo. e de fato não tinha. E não tem. Inclusive, quando a gente percebeu isso, não foi, Luísa? Foi. Não existe ainda na faculdade, pelo menos na graduação, um tratar do penal econômico, do penal tributário. Aí digo mais especificamente, nem sequer pós-graduação, só nessa área eu acredito que a gente tenha hoje no mercado. Acho que são mais cursos práticos, né? Eu fui ver só na faculdade de Damas, em pós-graduação. E cursos específicos que a gente foi buscando. E no final, eu até vou contar um pouco, porque ao perceber essa carência, a gente começou até a lecionar um pouco sobre esse tema e vem crescendo, inclusive na Porto 8, vocês comentaram, mas no final a gente comenta mais. Mas explica um pouquinho, então, o que é exatamente penal tributário? Que recorte é esse e qual é o foco desse recorte ou dessa junção, né, de duas áreas? Porque a gente estuda penal, estuda tributário. Qual é o recorte? Massa. Vou comentar, mas eu vou contar uma historiazinha sobre mim, sabe, sobre minha vida. Eu lembro que quando estava na faculdade ainda, a gente já junto, eu gostava muito de penal, sempre gostei de penal, com a professora Claudinice Melo, professor Paulo Ramé e tudo e tal. E eu tinha ali na época um sonho de ser delegado, por gostar do penal, né, tá ali e tudo e tal. Só que eu comentava isso com minha mãe, que queria ser delegado. E era engraçado, que eu até repito essa história, que eu parecia que eu tava falando que queria ser traficante de drogas. Não, penal é perigoso, lidar com bandido, não sei o que e tal. Aí na faculdade eu fui identificando um caminho de seguir no penal, de forma mais tranquila, para deixar um pouquinho daquele ranço que os pais tinham do medo do penal, que era justamente o penal econômico, o penal tributário. Quanto o que é o penal e o penal tributário, que é o seguinte, na lei específica, a atual, né, a de 1990, que é a lei 8.137/90, ela já trata especificamente de crimes comuns que a gente conhece. Uso de documento falso, estelionato, falsidade ideológica. Por isso que o penal tributário é comum de lidar. São aqueles crimes comuns que estão ali nos incisos do artigo 1º e artigo 2º. Só que aí tem uma diferençazinha e é onde vai para o penal tributário. O que é que diz a lei lá? Suprimir ou reduzir tributo mediante aquelas condutas do inciso 1 a 5 da lei 8.137/90. Mas suprimir o quê? Tributo. E aí, quais são esses tributos
especificamente em relação àqueles verbos. E aí, Luísa, quais são esses Quais tributos? são esses tributos? Antes de falar dos tributos, só um adendo assim para complementar aí a sua história. Eu acho que para sua mãe, ela ficou muito mais tranquila de ver que você estava no penal, mas não estava no penal geral e tampouco foi ser advogado, mas foi ser do penal tributário. Por quê? Acaba sendo uma área que a gente tem mais contato, tanto com o empresário ou como uma pessoa física em geral, mas a gente não tem tanto contato com aquela pessoa que comete o crime comum, que é geralmente a preocupação das mães, né? Do filho estar ali em contato com uma pessoa que comete um crime. Inclusive, eu até recebi um comentário do nosso perfil, no Penal Tributário, que era no Instagram recente, eu nem respondi, não vou responder, que ele disse, pô, doutor, eu gosto muito do penal, mas eu tô querendo sair desse campo de delegacia, criminoso de tráfico, homicídio, e quero seguir para essa área. E era justamente isso que ela tinha, esse medo, sabe? Hoje em dia, eu estou na comissão de prerrogativa da OAB de Pernambuco e vejo quantas situações a gente participa de prisões que envolvem ali advogados, injustamente às vezes, lógico, mas porque é muito próximo advogar para o tráfico e se distanciar. Difícil, então, eu acho que era né? isso que ela tinha, esse medo. Exatamente. E aí, já vem para a questão dos tributos, porque por se tratar de um crime mais específico, a gente vai ter aí um crime que vai ser uma supressão, uma redução de um tributo. Então, ou quem vai praticar é um empresário que está pagando ali seu ISS ou ICMS, ou até mesmo uma pessoa física que paga seu imposto de renda e entre outros tributos da pessoa física, né? Como o IPTU, que toda a aquisição do imóvel, como o ITBI, quando há a transmissão do imóvel também. Então, são impostos que todo mundo está sujeito em algum momento da vida a pagar. E a gente, assim, o fato gerador em si do tributo, obviamente, se for pago tudo corretamente, não vai ocasionar nenhum problema. Mas a gente vai ter algum problema quando o fato gerador existe, o tributo é devido e aquele tributo não é pago. Então, voltando à palavra, inclusive, nesse segmento de falar do tributo e dessa parte de política criminal, de por que o crime tributário e por que essa nova visão que a gente está observando aí, principalmente nesse momento pós-pandemia, que a sociedade está se voltando mais, para entender, inclusive, para não incidir nesse tipo de conduta. Eu volto a palavra aí para o doutor Gilberto contar para a gente um pouquinho da política criminal que ele observa aí. E até antes de falar de política criminal, de mudança, o que é que eu fico observando? Por exemplo, saindo do direito agora, né? Criptomoedas. Hoje em dia, uma criptomoeda vale muito. Mas há pouco tempo quase não existia e valia muito pouco. Então, quem teve uma informação privilegiada ou uma observação de seguir naquele nicho ali de criptomoeda, de investimento, faturou muito. Hoje em dia, quem sabe, consegue lidar mais com isso. E é aí que está também a necessidade do profissional olhar para o penal tributário. A gente sabe, por exemplo, há pouco tempo atrás, e com a intensificação em 2006, com essa mudança na política da lei de drogas, com aquela perseguição ao tráfico e tudo, do Brasil como um todo, e também internacionalmente, tiveram um foco muito grande, investimento, guerra contra o tráfico e tudo e tal. E veem que estão ali praticamente, dizem, né, que estão enxugando o gelo, a gente vê o STJ falando isso, o STF, estão pensando agora em liberar as drogas, se é certo ou errado não é, mas eu estou falando desse campo especificamente. E falei um pouco de lei de drogas. E aí também é um penal tributário, né? A gente comentou que tem os incisos ali, que são conhecidos, estelionato, falsidade ideológica, com o fim de suprimir ou reduzir tributo. Que, objetivamente, para ficar bem claro mesmo, é quando quiserem, quando tentarem lesar o fisco, subtrair com dolo um tributo, indevidamente. Se apropriar, tirar, pagar menos. Todo mundo, né? A gente comprou um sapato, tem ICMS, tem que pagar ICMS. Comprou um imóvel, tem que pagar o imposto devido, também o IPTU, mudou uma alíquota, tudo tal. Então, tá na vida de todo mundo. A gente vai no posto de combustível hoje que abastece, tá lá, o tanto de ICMS. É a única certeza que a gente tem, né? Seremos tributados. Com certeza. Seremos tributados, existe muita sonegação. A política criminal era mais voltada para a lei de drogas e a política criminal ali foi mudando por volta de 90 com a lei, avançando mais, 2017, intensificando, mudando jurisprudência. Pra você ter ideia, a última vez que eu vi, em 2017, o investimento do fisco em tecnologia para fazer cruzamento de dados, para aumentar a fiscalização, foi
1,8 bilhões de reais em 2017. Mas é muito, Gilberto. Sim, é muito, mas é para fim de quê? De perseguir, proteger a tutela tributária. Por quê? Tudo o Estado paga, o custeio do Estado é com tributo, é com imposto. E a quantidade de mão de obra e serviço que o governo oferece é altíssima, né? Certamente isso não tem um custo baixo. A Fazenda vem cada vez mais investindo em tecnologia, vem cada vez mais tendo conhecimento de todas as nossas movimentações financeiras, até mesmo Sim. porque se tornou mais fácil. Hoje em dia tem o Pix, né? Tem que o é uma Pix, transação. mais de 90% do dinheiro que circula no mundo não é mais moeda. É virtual. É virtual. É tudo virtual. É tudo registrado. Eu, logo. sacar dinheiro, eu falo por mim, né? Sacar dinheiro é algo que eu faço assim de forma raríssima. O resto tudo é. Nunca tem dinheiro. Espécie. Ó, deixa de se enganar, deixa de se Espécie, enganar. espécie. No Pix tá lá. Tá enganando o público, rapaz, essa hora. Mas é interessante. Por exemplo, quanto custa um preso comum em unidade prisional aqui no Brasil, mais ou menos? 3 mil reais, a pessoa custa por mês. É verdade. Quanto custa um empresário sendo processado por penal tributário, por sonegação? Hoje em dia, os nossos clientes, às vezes, quando estão ali, mesmo que indevida a ação penal, mesmo que indevida a execução fiscal, eles não querem não aguentam nem para o Ministério Público. Querem o quê? Parcelar, pagar. Por quê? O pagamento no penal tributário, ele provoca a extinção da punibilidade. Ah, olha aí, curioso. Então, o parcelamento provoca a extinção da Suspende o punibilidade. parcelamento. O parcelamento suspende aí até a quitação, você tem um trancamento. Tem uma né? exceção ali de quando foi o lançamento definitivo, em 2010. A gente fala isso mais aprofundando em um curso específico que a gente aplica, mas o parcelamento, pelo menos em regra ali, suspende. E o pagamento extingue. Ou seja, é um crime que quando se percebe acontecido, você consegue fazer retornar esse numerário para o erário. A Exato, grosso modo, através do Existe, parcelamento lógico, do pagamento. a persecução administrativa, com lançamento definitivo, quando não existe mais recurso, vai identificar qual é o valor do tributo, qual é a multa, porque o pagamento do tributo com a multa causa extinção da punibilidade. No inquérito policial, causa extinção da punibilidade. Antes de receber a denúncia, causa a extinção da punibilidade. Depois de receber a denúncia, com sentença penal, sem trânsito julgado, provoca a extinção da punibilidade. E com o trânsito em julgado, provoca a extinção da execução. Fica ali com o registro como foi condenado, mas a pretensão executória cessa. E fica com registro de condenação penal. Fica. Após o Isso trânsito em é julgado. negativo, Após o após trânsito em julgado. julgado. Mas Isso é algo- cumprir pena vai ser. Então, 3 Cumprir mil, pena, não. quem é preso e amanhã vai ser preso de novo. O empresário geralmente ele só tem um processo. Nunca mais ele quer passar perto. É. Mas às vezes a gente sabe também que a questão não é nem o querer passar perto. A questão também é que existe muita dúvida sobre como é que é feito o pagamento. Existe muito equívoco até por parte da fiscalização. A gente brinca lá no escritório assim, que um auto de infração que ele é lavrado por um fiscal que teve um acompanhamento do advogado é totalmente diverso de um auto de infração que ele é feito na empresa, que é só o contato do contador com o fiscal, passando os dados e as informações, e às vezes o contador, até por também desconhecimento, passa alguma coisa, passa um entendimento que ele estava fazendo, que era equivocado, o fiscal entende uma forma, faz arbitramento, que é um grande problema que a gente verifica também. Então, às vezes, não é o não querer fazer, às vezes é o equívoco mesmo que leva a uma desorganização, porque também existe uma dificuldade, né, do próprio Mas o entendimento. desconhecimento da lei não exime seu cumprimento. Exatamente. É engraçado o desconhecimento da lei, mas recentemente, durante um processo, acompanhando, foi feita uma pergunta para o fiscal. E ele respondeu ali com a maior inocência, né? Que perguntava, mas você compreende todo o procedimento da lei, o administrativo e tudo tal? Ele disse, não sei. Aí eu disse para O o próprio juiz, fiscal. excelência, se o fiscal, o auditor não sabe, como é que vai exigir do contribuinte? E foi uma absolvição. A gente falou que o investimento em tecnologia de 2017 foi quanto? 1,8 bilhões de reais. Ah, o Gilberto, é muito? É muito. Esse ano de 2020, né, esse ano ele não completou, foi feito um levantamento, salvo o melhor juízo, que existe uma sonegação, recursos que não vieram para o fisco, para a Receita realmente, de
417 bilhões. Nossa, O que é que se faz com 417 bilhões? nossa, se transforma o país. Parece que se aumentar a Bolsa Família para R$ 400, como querem aumentar, não chega a 40 bilhões por ano o gasto. Pois é. Repito, a persecução penal nesse tipo de processo, para fins de cobrar o tributo, que é também a mudança da política criminal, inclusive com julgamento agora em 2018, no STJ, pela terceira sessão, e confirmada pelo STF em 2019, apesar que ainda falta transitar em julgado os últimos embargos de declarações propostos. Pode ser que mude. É uma questão do artigo 2º, inciso 2º, que é aquela discussão do tributo declarado e não pago, de forma quanto mais ela é considerada um crime de apropriação indébita, do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.037, em relação ao ICMS, que eles tentam aplicar em outros tributos também. Eu estou esperando. Na época foi engraçado. Eu recebi um cliente lá, que ele teve uma COFINP, uma comunicação do Ministério Público, em relação ao tributo, em relação a carro, foi IPVA. Eu disse, rapaz, isso aqui não, calma, o negócio nem saiu lá no STJ ainda, no STF, já estão utilizando para cobrar IPVA. Teve essa crescente, até foi aqui em Pernambuco, não foi? Foi. Por isso que é importante o advogado observar. Quem está trabalhando com compliance, está tentando proteger para que isso não aconteça, tem que ter atenção. Quem era gestora da parte tributária, da parte trabalhista, da parte civil. É porque a atuação da empresa ela é interdisciplinar e ela é multifatorial. Então, se você não estiver extremamente atento para estar 100% em conformidade, você vai acabar aqui e ali correndo risco de praticar um ilícito, né? É verdade. E detalhes simples e práticos assim ajudam muito o advogado. A gente fala muito no Penal Tributário, que é nosso perfil do Instagram, sobre essas questões práticas do dia a dia, sabe? Às vezes existe uma ação penal por aquilo ali, né? Aquela acusação de supressão, redução de tributo específica. Aí já existe uma execução fiscal. A gente mostra quando no auto de infração tem alguma mácula que pode demonstrar de repente uma decadência, uma falta de intimação correta do processo administrativo que demonstra que não houve o lançamento definitivo válido e aquilo ali extingue, cancela ali a ação penal. Ou seja, muitas vezes é uma questão de discussão de se as formalidades foram devidamente atendidas e respeitadas ou não. Né? Exatamente. E é interessante até por conta até do direito em si, existe ali a independência das instâncias, que existe a defesa no tributário e o juiz não aceita discutir tributário em ação penal. Existe até o princípio nesse sentido que é o da independência das instâncias. E aí tem que usar uma defesa no tributário e uma defesa no penal. Que às vezes o cliente até acha que assim, o fato de estar sendo contestado o tributo lá no tributário, doutor, mas tem uma ação anulatória, mas não impede de correr do outro lado a ação penal. E não vai ser o argumento de que tem uma ação anulatória que necessariamente vai trancar. A não sei que consigam eliminar uma tutela antecipada assim, para pedir a suspensão do lançamento definitivo no tributário e pedir na ação penal, com base no artigo 93 do Código de Processo Penal, a suspensão, por ser uma causa ali de difícil compreensão, a suspensão enquanto for definido inocível. Que o juiz suspende 1 ano, mais ou menos, às vezes avança com a instrução, mas se lá for confirmado que o lançamento definitivo não existiu e, de fato, for crime material, mas a gente vai aprofundando, sabe? No penal tributário a gente fala mais com... Egberto, são investimentos altíssimos que o fisco vem fazendo, mas com que propósito e direcionados para que esforços? Como eu estava falando aqui, por exemplo, em 2017, há tempo atrás, 1,8 bilhões né, com essa tecnologia. E foi justamente o ano, salvo o melhor juízo, que houve investimento no T-Rex. Porque a Receita, o fisco, eles adoram esses nomes, né? De monstro, um T-Rex, o maior dinossauro, né, carnívoro e tudo e tal. Que foi um computador, até da IBM, grande, que fica lá em Brasília, no Ministério da Justiça, da Receita, da Fazenda, perdão. E que é enorme, sabe? E esse supercomputador, por exemplo, quando iniciou a funcionar, com menos de 5 horas de funcionamento, eles fizeram um levantamento de todas as contas correntes do Brasil. Nossa. Então, se naquela época vocês já tinham conta corrente, tá lá. Isabela, doutora Renata, com a sua movimentação, justamente para cruzar. Antigamente era o quê? Papel. Imagina um auditor ali. Analisava aqueles números. Quem faz tributário conhece, assim, o tamanho de um processo administrativo. 300 laudos é pouco.
1.000, 1.000 e pouco, pedido de restituição. E aí esses aplicativos, essas tecnologias, é justamente para cruzamento. Hoje em dia... O Pix deve ajudar nisso hoje. Rapaz, o Pix é a cereja do bolo. Porque, por exemplo, eu falei do T-Rex, esse da IBM. Aí depois eles usaram Arpia, que é uma águia caçadora, que era até denominada a caçadora dos sonegadores. Para esse fins também. O HAL, que é um mais novo agora também, que faz cruzamento, Receita Federal, lógico, dos dados que são possíveis de cruzar, dos valores e tudo. É quando vê algo meio que irregular, cai ali na malha, vai uma malha fina. E eu falei o quê? Tecnologia, digitalização, virtualização de tudo. O professor estava comentando, eu não uso mais dinheiro em espécie. Mas é tecnologia. E o Pix vem só para cruzar translado de dinheiro. Aumenta essa capilaridade de controle do erário sobre as nossas movimentações financeiras, né? Isso. E tudo digitalizado, supercomputador, cruzamento. Tudo fica registrado. Por isso que eu acho que muito em breve vai existir mais processo de penal econômico, penal tributário, penal até ambiental nos cruzamentos das informações também, lavagem de dinheiro, do que os crimes comuns. Sim. Daqui a pouco eu vejo, pelo menos, um cenário para o futuro e que já faz muito tempo que a gente sabe que a Fazenda tem muita informação, muitos dados, sabe que muita gente sonega impostos, mas que não judicializa isso porque não tem braços. Ainda não. Mas agora existem também os robôs jurídicos. E por que não os robôs jurídicos serem utilizados em substituição aos procuradores? Quem sabe? Então, no futuro, até a própria judicialização desse tipo de ação vai se tornar mais comum. É verdade. Essa é vida real, né? Meio assustador, né? Porque você está Eu não sendo queria acabar observado, isso né? desse jeito mais. Você está sendo fiscalizada. Fiscalizada, é verdade. É Recentemente eu vejo o povo, mas rapaz, eu não sei, eu estava recebendo um auxílio ali e tal, na época da pandemia, e do nada, depois da minha declaração de imposto de renda, eles descobriram e cancelaram meu auxílio. Inteligência artificial fiscalizando. Claro. Hoje em dia tá tudo lá, é um gráfico, ó. Essa quantidade aqui tá suprimindo, reduzindo tributo. Eu sei o que você fez no Pix passado. Pois é, Luísa, e aí? Queria aproveitar aqui, Isabela e Renata, além de agradecer o convite, deixar também um outro convite para o pessoal que está assistindo a gente, para que venha conhecer. A gente tem um @ no Instagram, que é o Penal Tributário. Lá a gente traz todos esses temas de formas didáticas, sempre tem um videozinho, sempre tem uma coisa explicando. Temos também alguns cursos presenciais, tanto nessa área quanto em outras áreas que complementam a advocacia, seja uma mentoria de inquirição ou de alguma coisa que a gente vê ali que agrega ao advogado. E a gente sempre está divulgando por lá, nessa rede social. E eu espero que o pessoal se sinta à vontade, que lá é a casa deles também. Eu sei que aqui a ESA é a nossa casa, né, a OAB. Mas lá no Instagram, no Penal Tributário, também é a casa do pessoal que está acompanhando a gente. Fiquem atentos, porque no Penal Tributário a gente tem os eventos do Penal Tributário, do Direito Criminal também. Agora em dezembro, no dia 2 e 3 de dezembro, a gente vai repetir a edição do evento A Sala Secreta. Vai ser lá no Teatro Rio Mar, um evento lindo, com referência do Brasil todo. Vocês, inclusive, já estão convidados a participar, estar conosco lá. Então, sintam-se muito bem-vindos. Vai ser um prazer, né? Todos para estarem conosco. Vamos embora. Muito obrigada, Gilberto. Muito obrigada, Luísa. Foi um prazer receber vocês aqui, né, Renata? É sempre um prazer. Aprendi bastante e despertou muito interesse. Olha aí. Obrigada, pessoal. E vocês, até a próxima.